Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique, sejam bem-vindos ao nosso curso de Mediunidade Simples, com assunto ainda dentro do capítulo de animismo, um assunto raro, bastante interessante e que muitos de nós sequer sabem que existe, que é a bicorporeidade. O que é a bicorporeidade? É um fenômeno raro, complexo, mas que mostra a potencialidade do nosso espírito e a nossa natureza, enquanto espírito existente ligado a um corpo através do perispírito. E ele nos traz também o conceito de que quem molda o nosso corpo é o nosso perispírito. Então, mesmo com o meu corpo em atividade comigo encarnado, o meu perispírito pode fazer um segundo corpo que se torna visível, que se torna material para outras pessoas que juram que eu estava presente com elas, sendo que eu nem estava nesse local. Então esse é o nosso assunto de hoje, a bicorporeidade. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, no item 114, ele fala que a bicorporeidade é a faculdade que permite ao espírito de uma pessoa viva, encarnada, aparecer em outro local, distante do seu corpo físico e apresentando-se com uma aparência tangível, visível, as pessoas estão vendo. E como a gente comentou, isso depende do nosso perispírito. O nosso perispírito se materializa em outro local. A bicorporeidade pode ser anímica, e nessa forma o meu próprio espírito se desdobra e o meu perispírito forma um outro eu de forma física, sendo que o eu original está em estado de repouso, transe ou eventualmente até acordado. O perispírito, que vai fazer o meu segundo eu, ele adquire uma forma visível e interage com o ambiente. Ele não vai ser visível só por médiums, ele vai ser visível por todas as pessoas, ainda que não se considerem médiums. E existe a bicorporeidade mediúnica, onde um espírito se aproxima de mim e utiliza o meu perispírito, a minha doação, o meu ectoplasma, para ele se materializar no local onde eu estou. Ou seja, sou eu que estou emprestando recursos, ectoplasma, recursos para ele se materializar na minha frente. Então, não é uma manifestação nessa situação anímica, é uma manifestação mediúnica, porque ele necessitou do meu recurso para se tornar visível. E quando o meu próprio perispírito me faz em outro local, isso não tem a participação de um outro irmão, então nós estamos falando de animismo. Mas como que isso vai acontecer então? A gente já falou que envolve o perispírito e envolve a emancipação da alma. Então, só relembrando, né? O perispírito é tipo um envoltório semimaterial que liga o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. Durante a bicorporeidade, o perispírito ele se desprende parcialmente do meu corpo físico original. E ele desloca para onde eu quero e me refaz visível aos olhos de qualquer pessoa em outro ambiente. Eu não tenho lembranças disso, o meu próprio espírito vai animar nesses momentos os dois corpos ao mesmo tempo e não necessariamente eu preciso estar dormindo, eu posso estar exercendo atividades conscientes em outro local. E é necessário também que ocorra a emancipação da alma, ou seja, o desdobramento. Quando a alma afasta um pouco do corpo, fazendo o desdobramento, ela fica temporariamente menos limitada, como acontece no sono, como acontece no transe mediúnico, ou mesmo no desdobramento induzido. Na bicorporeidade, então, o meu perispírito emancipado, o meu espírito emancipado, utiliza do seu perispírito
para fazer um outro eu em outro local, mantendo a conexão com o meu eu original e sendo guiado ambos pelo meu espírito. São pessoas que te procuram e falam que te conheceram, que passaram um final de semana com você em determinado ambiente, às vezes até em outra cidade. E você jamais esteve naquela cidade, nem tem nenhuma lembrança física daquelas pessoas. Você simplesmente não entende, como se tivesse um irmão gêmeo. O médium, ele pode ter alguma consciência sobre esse fenômeno ou pode não ter consciência nenhuma. Ele pode estar em estado de transe, estado de desdobramento induzido, seja pelo magnetismo, seja pela hipnose, ou mesmo pelo sono. Não necessariamente vai se recordar, ele pode não ter lembranças nenhuma do ocorrido. O que é necessário para essa manifestação? A bicorporeidade ela vai depender de várias causas. A primeira causa é o desenvolvimento espiritual do encarnado. Indivíduos que já têm um grau maior de elevação espiritual ou de conhecimento, principalmente contando com a colaboração do seu mentor, do seu guia, eles possuem maior capacidade para fazer essa emancipação da alma. São necessárias também condições físicas e psíquicas, né? Das condições físicas, o meu desdobramento, seja pelo sono, pelo transe magnético ou hipnose. É necessário que eu tenha um ambiente favorável, harmonioso, energeticamente equilibrado, para que eu me sinta protegido e que eu tenha assistência espiritual. Qual que é a diferença da dupla visão para a bicorporeidade? Na dupla visão, eu posso simplesmente me deslocar para algum local, seja no passado, seja no futuro, mas eu me desloco, eu chego em determinado local, eu vejo o que está acontecendo, eu ouço o que está acontecendo e eu relato para as pessoas. Mas os que não são médium não perceberam a minha presença lá. Eventualmente, se houver um médium ou alguém com uma percepção do plano espiritual, ela pode ver nesse tipo de desdobramento com dupla visão, ela pode detectar a minha presença no plano espiritual, nesse local onde eu me dirigi em desdobramento. Mas eu só sou detectado por pessoas que têm a capacidade de perceber o plano espiritual. Na bicorporeidade, não. Eu me apresento materializado. Eu vou entrar andando como se eu fosse o original, digamos assim. Como se eu fosse o meu primeiro eu. Os dois movidos, os dois animados pela mesma alma, então pela mesma consciência. Nós temos menções a isso no livro dos médiuns, por Kardec. Existe uma menção no livro do Hermínio de Miranda, muito interessante, o livro Diversidade dos Carismas, onde ele conta uma médium que ele colocou o pseudônimo de Regina, onde ela passou o final de semana com pessoas que ela nem conhecia, numa fazenda, salvo engano, ou num sítio, e ela encontra com essas pessoas que ela não conhece, ela não tem lembrança, e essas pessoas descrevem fatos corriqueiros, como lavar prato, como comer, como estar junto, conviver durante todo o final de semana, sem que ela de verdade estivesse lá. E a gente tem relatos de literatura, também fora do espiritismo, de pessoas que juram que nos viram em dois locais ao mesmo tempo, em cidades às vezes diferentes, né? O Francisco Cândido Xavier também, no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, ele faz menção sobre essa possibilidade. Bom, é um fenômeno bastante raro, mas um fenômeno bem interessante, e que, se ocorrer sem a participação de um médium, é um fenômeno anímico. E nós podemos também fazer as incorporações, ou as materializações, mas através do ectoplasma de um médium incorporado, e aí seria um fenômeno mediúnico, mediado pelo médium que está doando o seu ectoplasma. Bom, espero que essas considerações tenham sido importantes. Se você gostou, compartilhe, faça um comentário para que nós possamos melhorar e eventualmente até trazer um feedback para vocês.
e nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.